Olá, turma! Vamos com mais uma questão de química, resolvendo hoje exercícios referentes ao tema ligações químicas. Na reação de óxido de lítio com ácido clorídrico, ocorre a formação de cloreto de lítio e água. As substâncias envolvidas nessa reação apresentam os seguintes tipos de ligações químicas, então vamos nessa. Vamos avaliar cada substância presente para ver o tipo de ligação envolvida, ou se iônica ou covalente. Lembrando, ligação iônica ocorre entre ametais e metais, e entre o hidrogênio e metais. A ligação covalente vai acontecer quando eu tenho dois ametais, ou quando eu tenho o hidrogênio ligado a metal. Então vamos à primeira substância. Lítio é um metal. Oxigênio, um ametal. Então, a minha ligação, metal a metal, ligação iônica. A segunda, hidrogênio, relembrando, hidrogênio faz ligação covalente com ametais e ligação iônica com metais. Como o cloro é um ametal, aqui a ligação é covalente. LiCl, lítio, metal, cloro, ametal, ligação iônica. Água, hidrogênio, faz ligação covalente com ametal, oxigênio, ametal. Ligação covalente, a alternativa que tem essa sequência iônica, covalente, iônica, exatamente a letra D. O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo. Então, aqui vamos avaliar qual é o tipo de ligação que está sendo envolvida entre os átomos para verificar se é composto iônico ou molecular. Relembrando, o composto molecular é aquele que é formado apenas por ligações covalentes entre os átomos. O composto iônico é aquele que apresenta pelo menos uma ligação iônica. Tem outra coisa interessante aqui, que tem a palavra respectivamente. Então, tem que ser primeiro um composto iônico e depois um molecular para ser a alternativa correta. Vamos analisar a primeira letra, A, NH4Br e NaBr. Primeiro, o que é NH4Br? NH4 é o resultado, o produto resultante da reação do amônio ou amônia com ácido. A amônia, que tem um par de elétrons livres, esse par de elétrons recebe hidrogênio de um ácido e forma o íon amônio. Nesse momento que o nitrogênio faz 3 ligações e usa um par de elétrons livres para fazer a quarta, ele fica deficiente de elétrons, porque o normal dele é fazer 3 e ficar com par livre. Ele fica positivo. Esse é o cátion amônio, o íon amônio, que vai se ligar ao ânion brometo. Então, aqui mais e aqui menos. Essa ligação é iônica. Isso aqui é um composto iônico. Eu vou colocar o I para simplificar. NaBr, metal com ametal, ligação iônica, composto iônico. De novo, NaBr, iônico. MgBr2, magnésio, família 2A, metal caranterroso, bromo, halogênio, metal com ametal, iônico. Agora aqui, ó, CbR4, carbono, família 4A, bromo, halogênio, família 7A. Ametal com ametal. Isso aqui é uma ligação feita covalente. São 4 ligações covalentes. Composto só tem ligação covalente. Ele é isso aqui, ó. CbR, Br, ele é um composto molecular, M. Metal com metal, KBr, iônico. Opa, deu um molecular e um iônico, mas lembre, respectivamente, tem que ser um iônico primeiro, depois um molecular. KBr, metal com
ametal iônico. Alumínio, bromo, AlBr3, metal com ametal iônico. CaBr2, metal com ametal iônico. HBr, relembrando, hidrogênio. Hidrogênio faz ligação covalente com a metal e ligação iônica com metal, ok? Se fosse a ligação KH, hidrogênio com metal, ligação iônica, tá? Ligação iônica, mas é hidrogênio com a metal, hidrogênio mais a metal, ligação covalente. Então, essa ligação aqui é covalente, esse composto é molecular. Respectivamente, um iônico e molecular, letra E. Se o caráter iônico entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto for a diferença de eletronegatividade entre eles, a alternativa que apresenta a substância que possui caráter iônico mais acentuado é... Então, a gente vamos aqui avaliar as alternativas para verificar qual desses compostos tem maior caráter iônico. Como fazemos isso? Relembrando definições de compostos iônicos e moleculares. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam pelo menos uma ligação iônica. Os moleculares só ligação covalente. O caráter iônico mais acentuado será aquele em que eu tiver a maior diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação. Então vamos para a letra A. Logo de cara a gente vê na letra A o F2, o gás flúor. O F2 é formado por dois átomos de flúor, dois elementos iguais, então não existe diferença de eletronegatividade. Essa ligação não é nem iônica, essa ligação é covalente, o composto é molecular. Não pode. Mesma coisa com a letra D, o hidrogênio. Hidrogênio faz ligação iônica com metal e ligação covalente com a metal, iodo é a metal. Esse composto aqui também é molecular. Então, letra A e D está fora. Vamos avaliar agora as alternativas que sobraram. Eu tenho que verificar o metal e o ametal que estão ligados. A diferença de eletronegatividade vai definir o maior caráter iônico. Terá maior caráter iônico aqueles que apresentarem maior diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a substância. Consultando nossa tabela periódica, a gente vê que temos os metais sódio e potássio participando das substâncias e os ametais flúor e iodo. Então, aquela ligação que tiver a maior diferença de eletronegatividade será a que terá o caráter iônico mais acentuado. Lembrando, a eletronegatividade dos átomos crescem de baixo para cima. Ok? Tanto para metal quanto metal na tabela periódica. Porque quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Então, eu vou comparar aqui, ó, sódio, iodo, potássio e iodo. Como o ametal é o mesmo, a diferença vai ser em função do metal. O sódio e potássio, entre o sódio e potássio, eu tenho o sódio como elemento mais eletronegativo. Então, repare, a diferença entre iodo e sódio é menor que a diferença de potássio e iodo. Por quê? O sódio é muito mais eletronegativo do que o potássio. Então, dessa forma, o iodo e o potássio vão ter uma diferença de eletronegatividade maior. Aí eu fiquei com iodo e potássio. A diferença é maior, tem um maior caráter iônico do que o sódio, porque sódio é mais eletronegativo do que potássio. Agora, quando eu comparo potássio, Ki e Kf, eu vou ter que avaliar agora o halogênio, porque o metal é o mesmo. Entre iodo e flúor, o flúor é mais eletronegativo. Ou seja, Ki e Kf, como o potássio é o mesmo metal, o flúor apresenta maior eletronegatividade, essa diferença será maior. Então, vai ser resposta à letra E, Kf.
Considere as seguintes espécies químicas: o cátion sódio, o cátion cálcio, o cátion alumínio, o ânion oxigênio, o íon brometo, o íon cloreto. Qual das fórmulas a seguir está correta? Então, a gente vai avaliar cada fórmula para ver se está correto de acordo com o número de oxidação de cada átomo que formam essas substâncias. Relembrando, o número de oxidação dos elementos são definidos de acordo com a tendência a ganhar ou perder elétrons, e a soma do número de oxidação de uma substância neutra tem que dar zero. Então, começando pela letra A, o NaCl2. Vamos ver qual é a formulação do composto formado pela junção de um átomo de sódio com átomos de cloro. Sódio, família 1A, tem NOx mais 1, cloro, família 7A, NOx menos 1. Lembrando, para que a soma dos NOx dê zero, o NOx de um elemento será o índice do outro. O NOx do cloro será o índice do sódio, e o NOx do sódio, o índice do cloro. A formulação correta, NaCl1. Um átomo de sódio que perde um elétron é suficiente para o átomo de cloro, que vai ter que ganhar um elétron de acordo com suas cargas, as cargas dos íons formados. Então, essa formulação NaCl2 está errada. Falso. 2. Letra B, H2Br. Então, vamos combinar hidrogênio com bromo. Hidrogênio, quando se liga a metal, NOx é mais 1. Quando se liga a metal, que o NOx é menos 1. Bromo, família 7A, que nem um cloralogênio, como já disse cá, né? A questão. Menos 1. Mais 1 menos 1, 0. Já posso definir aqui HBr como fórmula. Relembrando, NOx do bromo, índice do hidrogênio, NOx hidrogênio, índice do cloro. HBr também está falso, não é H2BR2. Só basta um hidrogênio positivo para combinar com o bromo negativo. Al3Br. Então vamos lá. Alumínio já é família 3A. Alumínio já é família 3A. NOx mais 3. E o bromo, a gente já viu, família 7A, NOx menos 1. O índice do alumínio será o NOx do bromo. O NOx do alumínio, o índice do bromo. A formulação correta, AlBr3. Não, também não está certa. Letra D, CaO2, cálcio, família 2A, alcalino terroso, e oxigênio, família 6A, calcogênio. Família 6A mais 2, quer dizer, o cálcio tem que perder 2 elétrons. Família 6A agora, o calcogênio, menos 2. Menos 2. O oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. O cálcio, família dos metais terrosos, perde 2 elétrons. E o oxigênio ganha. Basta ser aqui, ó, CaO. Só revisitando, CaO. Cálcio mais 2, oxigênio menos 2. A soma dos NOx tem que dar 0. Então, você pode avaliar aqui, ó. Mais 2 menos 2, 0. Mais 3, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3 igual a 0. Hidrogênio mais 1, bromo menos 1. Mais 1 menos 1, 0. Sódio mais 1. Cloro menos 1. Mais 1 menos 1, 0. E o último, CaCl2. Cálcio a gente já viu, o NOx é mais 2. E o cloro, menos 1. NOx do cálcio virá índice do cloro, NOx do cloro, índice do cálcio. Formulação correta, CaCl2. Está correto, de fato, letra E. Seja os elementos Y com 53 elétrons e X com 38 elétrons. Avaliando as configurações eletrônicas, podemos afirmar que o composto mais provável formado pelos elementos é... Então, a gente vai avaliar na tabela periódica. Não precisamos, de fato, verificar a configuração eletrônica completa. Temos que ver na tabela periódica quantos elétrons esses átomos têm nas últimas camadas. Se eu for olhar o átomo Y tem 53 elétrons. Quer dizer que ele tem 53 elétrons e também tem 53 prótons. O átomo Y é exatamente o iodo.
O iodo, que tem 53 prótons, número atômico 53, está na família 7A. Ele está na família 7A e, por estar na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. O iodo é meu número Y, meu átomo Y, que tem NOx-1. Lembrando, família 7A tem que ganhar um elétron para alcançar o octeto. NOx-1. Meu átomo X tem 38 elétrons, logo 38 prótons. Então ele apresenta 38 prótons, ele é o estrôncio. Então eu tenho um metal alcalino terroso estrôncio da família 2A. Meu átomo X tem NOx mais 2. Tem NOx mais 2. Então eu tenho um metal com um metal. Uma ligação iônica. O estrôncio com o iodo. O meu X, relembrando o metal vir na frente, o metal depois, NOx mais 2, NOx menos 1. A soma dos NOx tem que dar zero. Para isso acontecer, o índice do X será definido pelo NOx de Y e o índice de Y pelo NOx de X. Eu tenho minha fórmula XY2. Na verdade, o S R2, letra D. Considerando as moléculas de CO e CO2, e sabendo que os coeficientes de ligação CO em uma dessas moléculas é 121 pm e na outra 143 pm, assinale a alternativa correta. Então a gente tem que fazer aqui e verificar o tipo de ligação que está presente no CO e no CO2 e saber qual é a ligação mais curta, qual é a mais longa. Para isso, vamos escrever as moléculas. Vamos começar pelo CO2. Carbono, quando combina com oxigênio, ele terá que fazer 4 ligações. Tá? Porque o carbono combina 4A, tem que fazer 4 ligações, o oxigênio tem que fazer 2. Vamos lá. Carbono faz 4 ligações covalentes. 1, 2. Fez com o oxigênio 2. Estabilizou o carbono? Não. Estabilizou o oxigênio? Sim, 2 ligações. Para estabilizar o carbono, ele vai se ligar ao outro oxigênio. Vem lá. Esse é o CO2. Vamos escrever o CO. Carbono faz 4 ligações. Vamos fazer 2 com oxigênio, 2 covalentes. Ok, estabilizou o oxigênio, estabilizou. Ele só precisa de 2 elétrons para alcançar a estabilidade, alcançar o octeto. Mas o carbono ainda falta 2 elétrons. O que vai explicar a molécula do CO existir? Existe um modelo. A molécula do CO existe porque o oxigênio faz 2 ligações e sobram 2 pares livres. Esses 2 pares livres, um par livre aqui, será compartilhado com o carbono, sendo que essa ligação covalente é diferente das outras. As outras ligações covalentes normais, são feitas com um elétron do oxigênio e um do carbono. Essa ligação é a chamada ligação covalente dativa, onde os 2 elétrons são compartilhados com o carbono. Os 2 elétrons saem de um átomo só. Tá? Então é uma ligação diferente. Então vamos ver alternativas e avaliar as afirmativas. A ligação na molécula de CO2 é mais forte que na molécula de CO, pois a ligação dupla é mais forte que a ligação tripla. Falso. A ligação do CO2 é dupla. A ligação do CO é tripla. São 3 ligações covalentes. Tá? Qual é a mais forte? A mais forte é a tripla. Nós sabemos disso. Eu tenho mais elétrons envolvidos nessa atração entre átomos. É uma ligação mais forte e mais curta. A ligação da molécula de CO é iônica, enquanto na CO2 covalente não. O que define ser iônico ou ser covalente é a diferença de eletronegatividade. Carbono é da família 4A, oxigênio da família 6A. As famílias. Então, são muito próximos. Eles vão fazer ligações covalentes, todas as 2 moléculas.
A ligação na molécula de CO é mais longa que na molécula de CO2, devido à ausência de ligações múltiplas no CO. Não, no CO tem ligação múltipla, no CO2 também tem, e essa ligação vai ser mais curta, porque eu tenho mais elétrons envolvidos nessa atração entre átomos. A ligação na molécula de CO é mais curta que a molécula de CO2, verdadeiro, pois a molécula de CO apresenta uma ligação tripla. São 3 ligações, 2 covalentes normais e uma dativa. E corresponde ao comprimento 121, ou seja, é mais curta, 121. Tá certo, por enquanto. O CO2 apresenta ligação dupla entre o átomo de carbono e os átomos de oxigênio, ok, é dupla. E essa ligação corresponde ao comprimento de 143, ou seja, se o CO é o mais curto, comprimento 121, 143 é o do CO2 que é mais longo, essa está verdadeiro, letra D. Vamos conferir a última. A ligação no CO2 é mais curta que no CO, pois a ligação dupla presente na estrutura do CO2 é mais curta e forte que a ligação tripla presente no CO. Não. Quanto mais elétrons envolvidos, maior vai ser essa atração entre núcleo e elétrons, maior atração entre os átomos, mais curto esse comprimento de ligação. Certo? Letra D. Então, esse foi mais um vídeo do Questão de Química. Em breve, teremos mais resoluções de exercícios e conteúdo. Valeu, gente!